Olá amigos, Thiago Biz falando. Este é o Farol LS, referente ao fechamento do pregão de hoje, quinta-feira, dia 15 de setembro de 2016. Vamos então às movimentações do mercado. Aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. De imediato a gente percebe que o índice vem testando nesses últimos 2-3 pregões essa LTA, que teve início em janeiro, e esse foi um dos motivos pelo qual eu mencionei no farol de ontem que eu via uma boa chance de um movimento de repique a ser definido pelo comportamento do índice futuro hoje no começo do pregão, porque a gente estava num ponto decisivo, o mercado estava vencendo o muro, né? Recapitulando bem rapidinho, o mercado brasileiro fez um movimento de queda importante na sexta-feira passada. As sextas-feiras têm sido significativas esse ano de 2016, né? E foi uma barra de ignição baixista que geralmente consegue levar o mercado na sua direção por algum tempo, tá? Geralmente é algo próximo à sua amplitude ou mais. E no desenrolar dos preços, tá? Nós tivemos o rompimento de uma zona que eu considero importante, que é essa faixa aqui próxima a 57.700 pontos. A média de 21 períodos acabou virando para baixo, tá? E então isso abriu possibilidade, na minha leitura, de um movimento um pouco mais amplo. A gente também vem de um período de bandas que ficaram estreitas, elas se estreitaram um pouco, se abriram, se estreitaram de novo e abriram uma terceira vez, inicialmente num movimento de alta, que foi negado pelos preços, pelo mercado, de uma forma um pouco violenta. O mercado então começou a abrir para cima num ritmo lento e de repente a gente teve essa pancada para baixo, né? Se vocês repararem bem como se dá o comportamento das bandas de Bollinger, vocês vão ver que é relativamente comum um movimento de abertura de banda iniciar por um lado e depois o mercado ir forte na outra direção, tá? Bom, nos últimos faróis eu venho sempre mostrando o gráfico do mercado americano antes de gastar um pouco mais de tempo no mercado brasileiro. Vou fazer isso de novo hoje, tá? O rompimento, a queda da sexta-feira no mercado americano teve mais importância do que no nosso mercado, porque mudou a tendência secundária para uma tendência de baixa. As bandas aqui estavam extremamente estreitas e elas também se abriram. Esse movimento de abertura de bandas, essa amplitude de movimentação de preço, para mim não é o suficiente, tá, para um estreitamento como esse. Então, estreitamento faz com que estreitamento e abertura, né, nos gera uma expectativa de movimentação. Estreitamento significa que o mercado perdeu muita volatilidade e o mercado oscila entre períodos de baixa volatilidade e maior volatilidade. Baixa volatilidade as bandas fecham, alta volatilidade as bandas abrem. Quando o mercado estreita muito as bandas, a volatilidade fica muito pequena, o mercado costuma compensar isso com um surto de volatilidade, tá? E a gente pode pegar um exemplo até aqui, né? As bandas deram uma fechada e a gente tem um surto de volatilidade. Aqui as bandas deram uma fechada, congestionaram um pouco mais e agora começaram esse processo de abertura. Tudo indica que o mercado vai fazer um movimento realmente para baixo, tá? Reparem que a gente perdeu também o topo histórico como suporte, o mercado está se segurando no topo mais imediato, o topo prévio mais imediato. Há uma tentativa de repique, mas isso me parece ser aquele pullback usual que acontece depois de uma abertura de bandas, que geralmente vem buscar a média móvel de 9, algumas vezes a média móvel de 21 períodos. Acho que a gente vai ficar pela média móvel de 9. Tá? Então a gente está tendo essa movimentação, acredito na retomada do movimento de queda e o cenário fica mais definido quando houver um fechamento abaixo dessas mínimas. Daí provavelmente a gente vai ter aquele movimento mais amplo que o mercado está devendo há algum tempo, tá? Então o índice Dow Jones vem repicando. Esse é o gráfico nos 60 minutos. Este é o gráfico no 15 minutos. Ontem o fechamento era assim, né? E dá para perceber que o mercado teve uma tentativa de rompimento de suporte no finalzinho do mercado e o mercado voltou, ficou em cima do muro. No começo do pregão de hoje, a gente pode fazer a leitura de um rompimento falso. Rompimento falso, por um lado, muitas vezes
dá início a um movimento na direção oposta. A gente viu isso na CSNA, a gente viu isso em alguns outros papéis que agora de cabeça eu não lembro. Mas enfim, a gente teve um bom movimento de alta no índice Dow Jones, e ele já alcançou basicamente essa zona aqui de resistência. Talvez venha um pouquinho mais para testar a média móvel de 200, mas o bom seria que ele não passasse daqui. Se ele for além disso, essa faixa aqui é bastante forte como resistência. Então tem muitas resistências à frente. Tá? Nós não temos um candle baixista, o mercado hoje apresentou um candle de alta, talvez haja um pouco mais de movimento de alta para daí formar um candle de reversão. Essa é a minha leitura. Se o mercado acelerar para cima dessa média móvel de 21 períodos, daí todo o cenário pode mudar, a gente vai ter que avaliar com maior cuidado. O S&P 500 futuro faz um movimento muito parecido, rompeu um pivô de baixo, abriu as bandas, né, fez muito movimento em pouco tempo, agora a gente está tendo uma correção disso, até num formato de contração. Né? O volume vem diminuindo, né, neste gráfico, e a tendência é de baixo. Né? Então, essa movimentação, que é uma contração, tende a ser resolvida na direção do movimento prévio, e dessa vez o movimento prévio é queda, né? É baixa. Então, acredito na manutenção do movimento de queda, mas está faltando o mercado cair e fechar abaixo de suporte, né, para indicar, opa, agora sim a tendência de baixa realmente está consolidada, a gente perdeu essa zona de suporte que era importante, isso tudo pode ser considerado num longo prazo até talvez um rompimento falso, e daí o mercado tende a uma correção um pouco mais forte. Né? No gráfico intradiário, o que a gente percebe? O índice Dow Jones não, o S&P mini aqui fez uma cunha, rompeu esta cunha, né? E vem fazendo um movimento de alta. Se der continuidade ao movimento, né, o alvo usual é o ponto extremo da cunha, que é o topo, a máxima lá do dia 12. Acima desse ponto, o cenário baixista começa a perder muita força e daí a gente teria que reavaliar a situação. Tá? Bom, por hora o mercado americano dá para dizer que está sinalizando para baixo. E o nosso mercado, eu mencionei ontem que o candlezinho de alta de ontem mostrou fraqueza, e mostrou fraqueza mesmo, mas abriu espaço para algum repique. Por que mostrou fraqueza? Porque é um candle de pequena amplitude, o volume é baixo, baixo mesmo. Né? Ele ajuda a marcar aqui essa LTA. E como eu expliquei para vocês ontem sobre os movimentos que eu chamo de rebeldes, né? Os movimentos que vão contra a tendência sem um pivô, eles não vão muito longe, geralmente a gente tem um respiro, né? Para depois o mercado voltar, nesse caso, a cair e fazer um pivô. É essa a hipótese que eu considero mais provável. Tá? Então, era de se esperar um movimento de repique, tá? A partir de ontem, a depender do intraday, a gente já vai ver isso. E agora que esse movimento de repique está acontecendo, o que a gente percebe? Que a retração de 0,2 do índice Bovespa já foi alcançada, a média móvel de 9 já foi alcançada, esse fundo anterior. Tá? Talvez o mercado insista um pouquinho mais, mas eu não acho que o mercado deva vir até aqui. Se vier, o mercado começa a ganhar muita força e daí um cenário altista pode novamente ganhar, né, maior probabilidade, a gente poderia trabalhar com um cenário de alargamento, tá? Que é um cenário ruim de operar. Eu realmente não gosto. Tá? Mas vamos ver como é que vai ser o pregão de sexta. Tá? Eu imagino que seja um pregão de queda ou de reversão. Observa aqui o gráfico do mini índice. O mercado caiu, bateu na mínima do contrato, né? E agora vem repicando. A gente já está testando essa zona de resistência, retração de 0,382. E a gente já fecha com uma sombrinha superior. Vamos olhar no intraday. É aqui que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. O nosso fechamento ontem foi aqui, né? Então, o que a gente via? O mercado estava em cima do MLTB, com as bandas já bem estreitas. Deixa eu mostrar as bandas aqui. Bandas bem estreitas, né, já há algum tempo. Então ele ia se resolver. Se o mercado conseguisse ir para cima e romper essa máxima aqui, né, idealmente até desconfigurar a hipótese aqui de uma cunha, né, o mercado então provavelmente
se resolveria para cima, nesse caso o alvo na fronteira do gap, talvez o fechamento do gap. Tá? Se o mercado rompesse esse fundo aqui, pivô de baixo, respeita a LTB, abre as bandas para baixo, bem possível que a gente tivesse então o rompimento desse fundo, para o mercado dar continuidade ao movimento de queda. Bom, o mercado abriu assim, aqui já foi uma sinalização, né, o rompimento dessa linha horizontal, mas a gente teve a formação de um primeiro movimento, bastante volatilidade, até que aqui o mercado rompeu, sinalizou então um movimento de alta, o mercado foi indo, desconfigurou a cunha, né? Então aqui eu tracei esse canalzinho de alta, e lá foi indo o mercado até alcançar a parte inferior dessa zona de alvo, junto com a média móvel de 200, e o fechamento foi com alguma pressãozinha vendedora. Tá? Eu acredito, a partir daqui na retomada do movimento de queda, se o mercado subir mais, a faixa aqui dos 59.250 pontos seria o ponto mais crítico de resistência. Então aqui é marcado no gráfico de 60 minutos. Então esse foi o pregão de hoje. Eu ainda vejo fraqueza, então nessa tentativa de repique, repara o volume diminuindo, a média já está voltada para baixo. Me parece que o caminho de menor resistência é para baixo. Então já falamos aqui do mini índice, já falamos do Ibovespa, falamos do mercado americano através do Dow Jones, do S&P 500. Vamos falar sobre o dólar. O dólar complicou um pouquinho hoje. Tá? O dólar sofreu uma queda com volume, né? Mas a minha leitura é que o canal de baixo já foi rompido. Nós já temos aqui uma formação de pivô de alta, tanto que nós temos uma posição comprada. Eu acho que a conjuntura é favorável para o dólar manter a movimentação de alta, e esse movimento de queda não anula esse rompimento de pivô. Tá? A gente pode estar aqui e vendo o início de um processo de pullback. É verdade que um candle forte, assim, com volume, não é bem a melhor característica para um pullback, mas também não significa que não é. A gente está acima do patamar de suporte. Se o mercado conseguir se manter acima da mínima desse candle aqui, idealmente não fechar abaixo dessa mínima, a hipótese de tendência de alta, que isso aqui é um pivô, que é uma tendência de alta que vai ter continuidade, continua para mim bastante válida a ponto de se manter posicionado no dólar. Se o dólar rompe essa região e dá uma ideia de rompimento falso, aí, sei lá, talvez isso aqui seja o que os eliotistas gostam de chamar de uma correção ABC, que parece um pivô, mas não é, daí o mercado volta a corrigir. Né? A gente seria estopado numa posição comprada no dólar e justamente por conta dessa frustração poderia facilmente buscar o fundo de agosto. Mas por hora, acho que o cenário de alta é bem factível. Vamos ver o WDOV16, este é o gráfico. Tá, então a gente teve aqui o rompimento do pivô, o mercado alcançou a extensão de 0,2, está dentro da teoria de Fibo, né? Geralmente o movimento após o rompimento busca 0,282 ou extensão de 0,68, por enquanto segurou na 0,282, agora vamos ver se o mercado volta a subir ou se faz um pullback comportado aqui. No intraday, o dólar abriu em queda, começou caindo, depois subiu forte, chegou a romper a linha d'água, mas não foi longe. Né? Essa linha de retorno aqui, que pode ser entendida até uma cunha, acabou segurando o dólar. E no final do dia foi de pressão vendedora. E o dólar fechou aqui na região que eu via como provavelmente a zona de suporte mais forte, mas sem gerar aqui um sinal muito bom para qualquer tipo de entrada, não tinha tempo de pregão, e agora a gente espera para ver como o mercado vai se comportar amanhã. Se o dólar perder a mínima de hoje, né, e não só beliscar, mas fechar abaixo da mínima de hoje no gráfico intradiária, porque daí provavelmente a gente vai ter o teste dessa zona de suporte do gap do dia 13, e daí coloca os preços perigosamente próximos do stop de posições compradas, pelo menos o stop que a gente definiu. Ok? E o juro do F19 está aqui trabalhando em cima da média móvel de 21 períodos, já seria plausível a retomada do movimento de queda, mas eu não venderia isso aí. Na verdade, eu nem sei se eu deveria olhar o juro, acho que isso aqui não tem muita utilidade para vocês.
Bom, então essa é a minha visão para o mercado, de acordo com o fechamento de hoje, quinta-feira. Eu vou finalizando essa primeira parte do Farol aqui, onde a gente fala dos índices aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também do dólar. E agora eu vou para a parte 2 do Farol, a gente fala sobre as várias ações, os possíveis enquadramentos, e a gente dá realmente as recomendações de compra e venda, mas esse é um conteúdo que a gente deixa fechado para os assinantes do nosso serviço na LS Análise. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, um bom descanso e até amanhã.